Fala pessoal, dia 1º de outubro, começando o mês do Halloween. Bora falar de terror. Fala pessoal, sou o André do Arsenal Books, tomando um vinho branco. Hoje está calor no Rio Grande do Sul, então um vinho branco gelado acompanha muito bem esse vídeo porque eu quero falar sobre um dos temas que eu mais gosto. Eu quero falar de terror com vocês e eu vou aproveitar esse mês mais que especial para tratar desse assunto por aqui. Mês de outubro, essa questão de o mês do Halloween, o mês das bruxas, eu acho muito engraçado. Nós, amantes de terror, a gente acha qualquer desculpa para qualquer dia tá vendo um filme de terror, principalmente essas trecheiras dos anos 80, a gente acha desculpa para rever. Pô, é outubro, tem que rever esses filmes. E também, obviamente, isso funciona dentro da literatura. Então, por que não trazer algumas dicas de livros de terror aqui para vocês que podem embalar esse mês de outubro por aí e ajudar a entrar no clima do Halloween? Então, bora lá! Pessoal, eu tentei montar uma lista um pouco diversificada por aqui, mas é óbvio que a gente não consegue fugir tanto dos medalhões do horror, por assim dizer, né? Então, obviamente, vão aparecer alguns escritores manjados por aqui que todo mundo já está cansado de saber das qualidades, mas são obras que eu preciso ressaltar e eu preciso colocar o meu ponto de vista sobre, porque até eu não falei ainda sobre elas aqui no canal. Então aproveito esse espaço aqui para trazer elas e trocar uma ideia com você sobre. E inaugurando a lista, nós temos o segundo romance que o grande mestre do horror, principalmente contemporâneo, emplacou em sua carreira. Eu estou falando de Salem, de Stephen King, e eu estou falando de uma obra lançada em 1975. E olha só, eu confesso para vocês que eu busquei essa informação aqui na internet. Eu não tenho certeza se isso aqui não é uma chamada meio sensacionalista por parte da Suma quando lançou essa edição, tá? Mas vejam essa chamada aqui que tem bem no finalzinho aqui da quarta capa, que diz o seguinte: segundo romance de Stephen King e tido por ele como seu preferido, Salem é um livro de suspense quase hipnótico que, em ritmo vertiginoso, evolui para um clima de terror clássico. Concordo 100%, excelente obra e realmente, o terceiro ato desse livro realmente vertiginoso mesmo, né? Tu vai ladeira abaixo. Só que o grande ponto aqui é o melhor livro do Stephen King tido por ele mesmo. Confesso que não achei sobre. Mas aqui a gente está falando sobre a história de Ben Mears. E o Ben Mears, ele viveu alguns anos de sua infância na pequena cidade de Jerusalém Slot, obviamente situada no Maine, como grande parte das obras do mestre Stephen King. E o Ben Mears, ele passou 4 anos da sua infância mais precisamente nessa cidade, também conhecida como Salem, título da obra. E é de lá que vem os principais traumas que ele ainda carrega na vida de adulto. Tá? E chega o momento que ele decide exorcizar esses demônios, ou seja, ele vai voltar para Salem para resolver assuntos que ainda estão abertos. Ele sente que essas travas que ele ainda tem na vida dele podem ser originárias lá da infância, dos tempos que ele passou em Salem. E quando Ben Mears chega à cidade, chegam com eles outras 2 pessoas que vão ter os seus destinos interligados. A gente está falando do Sr. Barlow, um negociante de antiguidades, e também do jovem Mark Petrie, um garoto aficionado por filmes de terror. Tá? E a dinâmica desses 3 personagens, como eu disse, tem os seus destinos interligados, ela funciona muito bem. Principalmente o Ben Mears e o Mark Petrie. A conexão que os dois criam ao longo dessa obra, ela é importantíssima para todo o carisma e o charme que o King consegue exprimir aqui nessas páginas, tá? Só que, continuando ainda na sinopse, tudo começa a ficar meio esquisito quando algumas crianças e pessoas começam a desaparecer misteriosamente em Salem, e também é chegada uma doença igualmente misteriosa para a cidadezinha do interior, tá? E aí, obviamente, vai começar toda uma investigação para entender mais que porra tá acontecendo aqui em Salem. E na figura do Ben Mears, a gente vai junto dele tentar exorcizar os demônios e também desvendar o que tá acontecendo. Vamos lá, tá? Eu quero fazer um parênteses. Obviamente, vocês me conhecem, sou totalmente contra spoilers e não vou entrar em spoilers nisso aqui. Mas é sabido, é de conhecimento popular. Isso aqui funciona como praticamente uma releitura de Drácula do mestre Bram Stoker.
Já adianto para você, já vou fazer uma breve menção. Drácula de Bram Stoker é meu livro de terror favorito, mas eu não coloquei ele nessa lista. Obviamente todo mundo sabe que precisa ler isso aqui. Então corram atrás quem ainda não leu esse clássico. E aqui a gente vai então ter uma história que vai envolver vampiros. Só que a construção que o King faz, em termos principalmente de ambientação nessa obra, cara, eu vou te dizer bem sincero, assim, em termos de ambientação, essa daqui é a melhor obra do King em conjunto de O Cemitério que eu já li até o momento. Eu sei, falta eu ler alguns clássicos do King, principalmente como It. Mas até o momento, em Salem e em O Cemitério, as melhores ambientações que eu já vi do mestre. A melhor história que eu já li do King, eu já comentei num vídeo anterior da minha coleção King, tô deixando o card aqui, que é Revival. Mas em termos de ambientação, putz, Salem tem um lugar especial para mim. Eu lembro de estar muito imerso nessa leitura, tá? É uma obra que eu sempre recomendo do mestre e principalmente, tá, eu recomendo como uma excelente porta de entrada para a literatura do King. Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer a leitura em ordens de lançamento, em ordens cronológicas da carreira do mestre, que no caso seria o primeiro romance Carrie, depois Salem, mas quem não se ligar com essa questão cronológica, cara, vai em Salem primeiro, porque assim, é um tiro certeiro e é uma porta de entrada que vai fazer com que vocês fiquem aficionados pelo King já de cara. Não tem erro, eu nunca vi esse livro estar em debate se é bom ou não. Todo mundo que já teve contato com essa obra recomenda e fala bem sobre. Então fica aí minha primeira recomendação fortíssima, Salem. Como todas as outras obras do mestre, tá? Ela teve mais de uma adaptação cinematográfica. Eu vou falar de forma mais aprofundada no vídeo complementar desse aqui, que também sai essa semana, que vai ser só sobre filmes de terror para esse Halloween. E aí, obviamente, Salem vai ter um espacinho por lá, então eu não vou falar muito sobre isso agora, mas tem algumas adaptações e algumas que eu recomendo. A segunda obra que eu quero comentar com vocês é uma inspiração também para o Mestre King. Eu gosto muito disso, assim, sabe? Quando a gente tem um determinado artista, principalmente falando no meio da literatura, que a gente aprecia as obras e que a gente respeita o trabalho desse cara, eu gosto de também entender quem são as influências deles. Todo mundo tem influências. Em quem o King se inspira? E esse cara é um deles. Richard Matheson com Eu Sou a Lenda. Mais um livro de vampiros pra gente falar por aqui, os vampiros dominando a lista, mas é que, porra, isso aqui é muito clássico dentro da literatura, tá? Esqueçam já, de cara, tirem o filme do Will Smith da cabeça. Não tem absolutamente nada a ver com essa obra, a não ser a possibilidade de Will Smith, o Robert Neville, ser o último homem da Terra, talvez. Mas assim, essa questão e o nome do protagonista. De resto, tem absolutamente nada a ver, tá? Não tem nada a ver. O Will Smith, ele é mestre nisso, né? Em fazer adaptações de livros onde ele desrespeita completamente a obra. Só que fica um ponto, tá? Eu não acho de todo ruim o filme Eu Sou a Lenda, mas nem se compara ao material original. Escrito em 1954, Eu Sou a Lenda conta a história de Robert Neville, que pode muito possivelmente ser o último homem da Terra, depois que o planeta é assolado por uma epidemia, sabe-se lá de onde, que transforma as pessoas em vampiros. E aqui a gente vai acompanhar esse dia a dia do Robert Neville sozinho, procurando comida, por vezes procurando respostas, mas assim, ele não tem ele tá vivendo dia após dia. E aí a gente acompanha a rotina dele saindo para catar esses suprimentos e também a rotina dele de como ele faz para apagar os rastros dele, como ele se protege dessas criaturas, e a gente vai entendendo mais esse cotidiano completamente solitário do Robert Neville. Assim, a construção de personagem, a construção de mundo, ambientação é impecável. O Richard Matheson, ele é visceral na construção da obra dele, tem um final arrebatador. Obviamente não vou entrar nesses campos de spoiler aqui, mas é uma obra curta, tá? Em torno de 380 páginas aproximadamente. Então é um tirinho curto. Essa versão da Aleph é excelente. Eu vou estar passando para vocês a diagramação dessa obra. É muito fácil e muito prazeroso de ler, é confortável de acompanhar toda essa jornada, por mais incômoda que ela seja, tá? Então eu recomendo. Eu sei que tem uma nova versão com uma capa no mínimo duvidosa da Aleph, que não faz jus nenhum,
a obra. Essa daqui me agrada mais, essa edição, então se vocês ainda conseguirem buscar esta de capa dura, vale muito a pena, tá? E Richard Matheson, como eu já disse, cara, ele é um escritor ímpar dentro do gênero de terror, que influenciou diversos autores que a gente tanto admira hoje em dia, autores mais contemporâneos, tá? Já li alguns contos do Richard Matheson também, e ele sempre tem uma tirada muito boa pro final das suas obras, tá? E aqui não é diferente. Então, conheçam o verdadeiro Eu Sou a Lenda, busquem essa obra. Robert Neville é um excelente protagonista e vai guiar muito bem essa trama. Então, corram atrás. Eu Sou a Lenda é a segunda dica do vídeo de hoje. Bora lá pro terceiro, que também não deixa de ser um clássico moderno da literatura de horror. Eu tô falando de Hellraiser, de Clive Barker. Livro esse que eu já mostrei aqui pra vocês brevemente no canal, numa das tags que eu respondi por aqui, porque ele é, pra mim, o livro mais bonito que eu tenho na estante. Ele tem um acabamento que imita couro, é uma textura mais acolchoada, capa dura, acabamento Darkside, tá? Dispensa apresentações, todo mundo conhece a qualidade dos caras, e nessa daqui tá impecável. Escrito pelo Clive Barker, em 1986, o escritor de horror britânico nos apresentou os famigerados Cenobitas. Personagens esses que já ganharam aí a cultura pop, eles são difundidos e todo mundo, mesmo que não tenha tido contato ou com os filmes ou com a obra original, lembra destas figuras simpáticas que a gente tem algumas ilustrações aqui no final dessa edição. Quem não lembra do Pinhead? Né? Então essas figuras ganharam aí a cultura pop, como eu disse, inúmeros filmes lançados, é uma franquia muito prolífica dentro do gênero do horror. Particularmente, o filme que eu recomendo, a adaptação que eu recomendaria para vocês é a primeira delas, a original. Também existem algumas mudanças ali dentro se comparado obra original com o filme, mas que elas funcionam bem, tá? São ainda, mesmo que algumas mudanças bem respeitosas para com o material original. E aqui a gente está falando praticamente de uma novela, tá? É um livrinho bem curto, mas assim, estou falando de 150 páginas, então trata-se sim de uma novela. E aqui em Hellraiser a gente vai acompanhar a busca de Frank por prazeres para além deste plano. Prazeres dos quais ele julga inimagináveis. Prazeres estes que ele vai encontrar quando ele se depara com um artefato chamado a Caixa de Lemarcan, essa aqui que tem referência na capa. E a Caixa de Lemarcan é um enigma que o Frank vai trabalhar em cima dele e ser dragado para um outro plano este que vai lhe entregar estes prazeres, mas todos calcados principalmente no sadomasoquismo. E é aí que entram os Cenobitas, seres estes que vivem neste outro plano, que a Caixa de Lemarcan funciona como um portal. E aí começa a jornada do Frank por tentar sair deste outro plano, quando seu irmão e a sua cunhada voltam para morar numa antiga casa de família que ficou para eles como herança, e o Frank ele tá preso neste outro plano, mas ali ainda junto naquele ambiente dessa casa da família, sabe? E assim, cara, aí vocês, assim, é ladeira abaixo. Eu já não vou muito além, porque quem não leu esse clássico ainda precisa conhecer. A escrita do Clive Barker, ela é crua, ela é visceral, ele não poupa o leitor. Aqui tu vai ver muito gore, assim como para quem já teve contato com os filmes, e para quem vê a própria figura do Pinhead, né, o chefe, por assim dizer, o líder ali dos Cenobitas. Poxa, tu já vê mais ou menos o que a gente está falando deste outro plano e como são estes outros seres, tá? E isso é muito explícito aqui dentro da obra, tá? E a gente vai acompanhar essa jornada completamente insana, tá? Como eu disse, o filme de 87 eu acho uma boa adaptação, tá? Vale a pena correr atrás, procurar. Infelizmente eu ainda não tive contato com a última adaptação que chegou até nós, mas eu escutei críticas mistas, porque obviamente poucas coisas são unanimidade, mas eu juro que alguns comentários me deixaram bem empolgados para olhar essa nova versão. Até para quem já viu aí, deixa nos comentários se vale a pena ou não. Mas uma coisa que eu tenho certeza que vale vocês conhecerem é a obra escrita de Clive Barker. Clive Barker ficou muito famoso quando surgiu aquela frase famosíssima do Stephen King, algo como
eu vi o futuro do terror e o seu nome é Clive Barker, né? Então fez todo esse merchan pro autor, que realmente é muito competente na escrita. Avançando como quarta dica neste vídeo, eu deixo com vocês um terror nacional, e eu estou falando de A Floresta das Árvores Retorcidas, do Alexandre Calari. Alexandre Calari é hoje já bem conhecido aí no meio da internet, né? Ele é um dos sócios e editores da Pipoca Nanquim, uma das maiores editoras, principalmente no ramo de quadrinhos aqui no Brasil. Tem trazido obras fantásticas para nós e reapresentando e reeditando materiais que já estavam esquecidos por aqui. Então eles têm feito um trabalho e uma curadoria sensacional nesse quesito. Mas também existem alguns livros no catálogo da editora, e um deles é do próprio Alexandre Calari, um dos sócios, A Floresta das Árvores Retorcidas, um terror ambientado dentro do mundo de Lovecraft, só que no Brasil. Ele traz a Arkham do Lovecraft para o interior de São Paulo. Assim, é um charme para a obra, confesso que impacta pouco no desenvolvimento da trama, porque aqui é tudo calcado realmente dentro do ambiente do Lovecraft, dentro da mitologia do Lovecraft, de deuses anciões, de, sabe, esse terror cósmico que eu acho fantástico. Eu gosto muito quando eu me deparo com obras que transitam nesse gênero, e eu acho que o Alexandre Calari foi bem competente aqui na construção narrativa dele, tá? É uma obra com um capricho editorial bem interessante, né? Como eu disse, a Pipoca Nanquim sempre faz material de qualidade. E aqui vale a pena conhecer esse terror nacional, tá? O Alexandre Calari já é escritor aí, principalmente dentro do gênero do horror. Ele tem uma trilogia de livros de zumbi que eu não tive contato, mas ele já vinha de uma carreira aí dentro do gênero. E aqui em Floresta das Árvores Retorcidas ele consegue alcançar um público maior, visto o sucesso da sua editora, tá? E, assim, eu vejo que o pessoal comenta, mas já ficou uma obra um pouco mais esquecida. Eu acho interessante a gente dar essa chance, mas eu acho também que é um terror que é mais fácil de agradar o público no geral, porque a gente vai estar lidando com um terreno comum. Um terreno. É a história do Lovecraft. Tá? Então vale muito a pena aqui a gente acompanhar a jornada do Adam, que se muda para essa pequena cidade no interior de São Paulo, intitulada Arkham, e vai se deparar ali com mistérios cósmicos e toda essa loucura que envolve o universo do Lovecraft. Material muito gráfico, tem passagens aqui realmente incômodas. Já de início tem uma cena, putz, algumas de embrulhar o estômago, tá? Eu diria para vocês que o Alexandre Calari bebe muito na fonte do próprio Clive Barker. E vejam uma coisa que interessante, se eu procurar aqui no expediente dessa edição de Hellraiser aqui da Dark Side, eu vou me deparar com o seguinte: Clive Barker traduzido por Alexandre Calari. Então, assim, eu consigo entender que o Alexandre ele pegou bastante dessa escrita gore do Clive Barker, sabe? E isso, de forma alguma, é um demérito. Isso é um grande mérito por parte do escritor brasileiro. Fica aí minha recomendação, tá? É uma obra que eu já li faz um tempinho, ela foi lançada em 2019 e eu peguei logo na época de lançamento. Me divertiu bastante, foi uma leitura fácil, rápida, ágil e por vezes perturbadora de se fazer. Então acho que ela encaixa muito bem com uma boa leitura para esse mês de outubro. Agora eu trago para vocês, na sequência, duas obras um pouco fora do tradicional. E o primeiro deles é da editora Dark Side Books, e eu estou falando de O Massacre da Serra Elétrica, dessa coleção que costumava sair com mais frequência pela Caveira, que era o Dissecando Clássico. E aqui era Dissecando Clássico de Tobe Hooper, o diretor de Massacre da Serra Elétrica, o original de 73. Essa obra aqui, na verdade, ela não vai acompanhar só o dissecando do material original. Aqui a gente vai passar por todo o início de carreira do Tobe Hooper, entendendo um pouco da vida dele, que foi o idealizador do Leatherface, o idealizador do primeiro Massacre da Serra Elétrica. A gente vai passar também pelas continuações, pelos remakes, por toda a história que envolve de alguma forma esse clássico do horror, esse clássico dos filmes trash. E aqui a gente vai acompanhar assim todo o making off desses filmes. Eu vou estar passando, obviamente, na edição esse aqui com mais cuidado, porque tem muita foto de bastidor, aqui vai ter muita curiosidade.
Cara, assim, pra quem é fã do cinema trash, dos clássicos de horror, tô falando de Massacre da Serra Elétrica, tô falando de Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, se eu não me engano tem também de toda a saga dos Mortos-Vivos do George Romero. Esses livros todos foram obras já lançadas pela Darkside nesse esquema aqui, nesse formato, mas que hoje já é mais complicado de achar, então vocês têm que dar uma garimpada, tá? Só que, putz, vale muito a pena para quem gosta de cinema e de horror, obviamente, conhecer todas essas nuances de como foram filmados, todos os perrengues que a equipe de produção passou. Aqui a gente tem que lembrar, obviamente, grande parte desses filmes são orçamentos baixíssimos para produção, tá? Então, assim, ver tudo isso é genial, assim. E tem fotos, cara, que são muito bacanas de a gente poder acompanhar. Vale muito a pena. Se vocês acharem qualquer um desses livros, seja de qualquer saga de filmes, se grudem. Vale demais, tá? E, pô, Darkside, volta com essa coleção, cara. Dissecando clássicos é simplesmente genial. Infelizmente, esse aqui é o único que eu tenho na minha coleção e eu quero pegar os demais com toda certeza. Até aqui eu vou ler duas chamadas da quarta capa que eu acho que é bacana e tem tudo a ver com esse vídeo, obviamente. A primeira é do mestre Stephen King, que diz o seguinte: ainda o melhor filme de todos os tempos quando se trata de medo puro e simples. Concordo? Comenta. E o filme B de terror preferido do diretor Quentin Tarantino. Aí eu vou apertar a mão do Tarantino aqui e vou dizer que é o seguinte: também é o meu filme B de terror favorito. Dentre todas as trecheiras, Leatherface e toda a saga do Massacre da Serra Elétrica é a minha favorita, sem sombra de dúvidas, mas é um assunto que fica pro vídeo complementar que sai ainda essa semana aqui no canal. Então fiquem ligados, se inscreva no canal, quem ainda não se inscreveu, ativa o sininho para não perder. Vai estar chegando para vocês o vídeo com dicas de filmes para esse mês de outubro. Para fechar a minha lista de dicas, mas obviamente não encerrar esse vídeo ainda, porque tem uma parte de contexto histórico que vocês sabem que é minha pegada, eu vou compartilhar com vocês, mas agora a última obra é Blood, e aqui eu trago uma HQ para vocês conhecerem também HQs dentro do gênero de horror. Blood, escrita por J.M. DeMatteis e desenhada magistralmente, desenhada não, pintada, ilustrada fodasticamente por Kent Williams. Kent Williams, autor britânico, infelizmente pouco prolixo dentro do mundo das HQs, mas vocês vão entender quando eu estiver passando para vocês algumas imagens dessa HQ aí na edição do vídeo. Cara, o trabalho de arte desse cara, a construção onírica da narrativa dele é um troço surreal, assim. É das melhores narrativas gráficas que eu tive contato nos últimos tempos. É, como eu disse, assim, uma viagem total dentro dessa obra. Não é uma obra para se ler uma única vez. Obviamente aqui o título já entrega um pouco, né? Blood, uma história de sangue, a gente vai estar tratando de novo de vampiros, mas aqui de uma forma muito diferente. Vocês vão ver alguns símbolos. Essa obra ela é repleta de simbolismos, tá? E aqui a gente vai ter toda a questão de ciclos da vida, Ouroboros, tem muito conceito intrincado que faz parte dessa leitura. E assim, uma coisa que eu digo para vocês: de forma alguma leiam somente uma vez esse material. Isso aqui é para ler e reler pelo menos uma vez por ano, porque eu tenho certeza, a cada releitura, algum outro micro detalhe que seja, vocês tiram dessa obra. E assim, ela recompensa quem estiver atento, tá? Vale muito a pena. Vocês estão vendo principalmente o trabalho artístico. Eu confesso para vocês, se todas essas obras eu vou procurar e vou deixar os links disponíveis de compra na Amazon. Quem puder e tiver interesse, compra por esses links, que ajuda demais o trabalho feito por aqui, mas eu não sei, de fato, como está a disponibilidade dessa obra no mercado, tá? Ela já faz um tempo que foi lançada aqui no Brasil, é uma obra lançada originalmente nos anos 80 nos Estados Unidos, na famosa revista Epic Marvel, quando a Marvel começou a lançar materiais para adultos dentro do formato de HQs. Se tiver disponível, vocês tiverem a possibilidade, se grudem nisso aqui. Vale muito a pena. Mais uma história de vampiros para vocês por aqui. Eu confesso que eu nem vou entrar na questão de sinopse dessa obra, porque não cabe, cara. Isso aqui é uma viagem particular de cada um. Entendam que a gente vai estar tratando aqui dentro do seio e do mundo dos vampiros, tá? Corram atrás, vale demais.
E como eu disse para vocês, não perdendo o costume do canal, vamos entrar um pouco em contexto histórico para falar sobre o Halloween, porque eu queria que essa data fosse mais comemorada desde que eu era pequeno aqui no Brasil, sabe? Eu sempre vi toda essa dinâmica como funcionava nos Estados Unidos. Obviamente a gente tem a cultura americana muito enraizada aqui conosco, principalmente por causa dos filmes. Eu sempre quis que o Halloween fosse algo realmente foda aqui no Brasil. Mas estudando um pouco sobre, tá? Os estudiosos entendem que o Halloween deva ter uma origem celta. E esses estudos eles apontam que existia um festival pagão praticado pelos celtas que era nomeado Samhain. Acredito que seja essa a pronúncia, ou pelo menos algo similar. Estou deixando escrito aqui na edição do vídeo. E o Samhain era praticado todos os anos no dia 31 e 1º de novembro e marcava a passagem do verão para o inverno no hemisfério norte. Só que para além dessa questão, aí entra mais a conotação pagã dos celtas, que era o que? Eles entendiam que nessa virada, nesse momento do dia 31, seria a última vez que os mortos naquele ano poderiam caminhar, poderiam estar entre nós, os vivos, tá? E de alguma forma, eles peregrinando pela terra poderiam até possuir alguns seres vivos. Então se imaginava na cultura celta que essa seria a única forma possível de uma reencarnação, por assim dizer. Só que, obviamente, é muito curioso isso, porque aí coloca que os celtas, obviamente, com medo dessa peregrinação dos mortos, eles enchiam as suas vilas com fogueiras, lanternas, como forma de iluminar o caminho para que os mortos conseguissem encontrar o seu destino correto e não ficassem presos atazanando os vivos. E aí, obviamente, também existem alguns estudiosos que defendem que os vivos se fantasiavam ou se escondiam nessas datas com medo da possessão. Então eles tentavam de diversas formas espantar os mortos para que eles não chegassem próximo deles, tá? E obviamente isso foi levado, ao que tudo indica, pelos irlandeses para os Estados Unidos, muitos e muitos séculos depois. E o nome Halloween aqui vem de um outro estudo. De novo, esses estudos, essas matérias aqui, sempre na descrição, tá? Todas as fontes aqui. Tem um estudo aqui que diz o seguinte: o nome Halloween, no caso, é na realidade uma versão encurtada de All Hallows Even, ou algo como traduzindo a Noite de Todos os Santos, ou então a Noite de Todos os Condenados, né? Vai depender. Eu já vi aqui algumas traduções para Hallow. Por exemplo, algo como, se eu jogar aqui tradução de Hallows, seria algo como santificar, mas eu já vi gente usando dentro de algo como oco, como se fosse algo sem alma, sabe? Existem algumas formas que o Hallow ele pode ser empregado. Por favor, se vocês são professores de inglês, qualquer coisa, comentem aqui, tá? Me ajudem nessa. Mas é que eu já vi o Hallow ele ser empregado de algumas outras maneiras. Mas aqui seria como All Hallows Even, como está escrito aqui abaixo na edição, a Noite de Todos os Santos. Porque dentro do calendário cristão, no dia 1º é o dia de Todos os Santos, o dia 1º de novembro, no caso. Então, dia 31 seria a Noite de Todos os Santos, tá? E aí, esse nome All Hallows Even, ele foi cada vez mais sendo encurtado até que o pessoal passou a chamar de Halloween, né? E aí, obviamente, toda a parte de merchandising americano, sempre fantástico, transformou hoje o que é o Halloween, né? Crianças saindo fantasiadas para pedir doces ou travessuras. A cultura dos filmes trash também ajudou demais a disseminar isso, obviamente. Isso tudo concentrado num mercado americano ferviante ali dos anos 70 e 80, que é principalmente assim, se a gente para pensar e tenta associar essas construções de crianças indo na casa dos outros, pedir doces ou travessuras, isso tudo a gente associa já de cara muito aos anos 80, né? Que é justamente quando tá essa cultura dos filmes de terror, assim, explodindo para todo lado. Tem filme sendo feito, assim, a dar com pau, sabe? Então é muito bacana tentar entender esse conceito. E como eu disse anteriormente, eu queria muito que isso fosse mais explorado no Brasil, mas aqui não é algo que ganhou muito espaço, até porque penso o seguinte: nenhum pai do Brasil ia deixar a criança aí fantasiada batendo de porta em porta, caminhando na rua de noite. Isso é loucura. Então, obviamente, a nossa cultura não permitiu que isso se disseminasse, mas existem sempre alguns movimentos. Graças a Deus, o pessoal do terror tenta manter isso vivo de alguma forma no Brasil. Tá? Então, para quem tem interesse, eu estou deixando essas matérias aqui na descrição para conhecer um pouco mais do feriado do Halloween,
quem gosta principalmente de cultura celta, entender um pouco de onde veio isso, entender um pouco do Samhain, tudo aqui nos links, confiram para depois a gente trocar uma ideia. Mas e aí, pessoal, esse vídeo também é para ser uma troca, tá? Então deixem aqui nos comentários outras obras de terror que vocês indicam dentro da literatura para que o pessoal conheça, para mim também conhecer. Tem muita obra ainda para explorar, com toda certeza, principalmente se forem de autores menos conhecidos do público em geral. Deixa aí sua indicação. Obviamente, gostou do conteúdo, deixa teu like. É o primeiro vídeo de especial de Halloween, muito provavelmente eu vou aparecer ainda aqui nesse mês de outubro trazendo mais obras de terror pra gente trocar uma ideia sobre. Então deixa teu like, comenta de novo, compartilha esse vídeo com quem possa interessar, fãs de horror, disseminem a palavra dos grandes mestres por aí, se inscreva no canal, semanalmente tem vídeo novo por aqui e como eu disse, essa semana em especial tem vídeo extra para complementar as indicações de livros de terror. A gente vai falar um pouco sobre filmes de terror, só que a gente vai se focar num nicho bem específico, tá? Então não deixa de conferir. E obviamente segue lá nas outras redes, estou deixando o arroba aqui no vídeo. Por lá estou sempre trocando uma ideia mais online com o pessoal, é mais fácil e mais rápido de eu compartilhar o que eu estou lendo no momento e algumas percepções. Então a gente está sempre trocando uma ideia por lá. Vou ficando por aqui e a gente se vê ainda essa semana. Valeu!